Nesse vídeo, eu vou fazer um resumo da teoria rítmica do Leonard Meyer e do Grosvenor Cooper, e essa teoria que está exposta nesse livro, A Estrutura Rítmica da Música. E o que eu vou apresentar são especialmente a estrutura rítmica dos níveis mais inferiores, que é o assunto menos controverso do livro e que ele está exposto especialmente nos 2 primeiros capítulos. Então, se a gente for resumir muito, a gente pode chegar nas seguintes ideias a partir deste livro. A ideia como eles olham o ritmo é que eles buscam, dentro de eventos rítmicos, um certo padrão de agrupamento, onde a gente vai sempre vai relacionar eventos rítmicos não acentuados com um acento. E a gente vai ver na prática melhor como é que a gente faz isso. Esses autores eles partem a partir de 5 unidades básicas. E aqui confunde um pouco essa terminologia, que vem lá dos pés poéticos gregos. A gente tem essas figuras do iâmbico, do anapesto, troqueu, dáctil, do anfíbraco, que são sucessões de pulsos fracos e fortes. E para a gente gravar, eu costumo pensar o seguinte: a gente tem que relacionar esses 2 primeiros como os pés poéticos com o sentido de anacruse, e não necessariamente que isso vai acontecer na métrica, mas a gente tem um evento forte que se direciona num fraco, ou seja, o evento rítmico não acentuado, ele está relacionado com esse forte como um impulso para a chegada no tempo forte. E assim é o iâmbico e o anapesto. Já o troqueu e o dático são rítmicos que a gente pode dizer que são téticos, de certa forma. Ou seja, eles estão centrados num tempo forte e do tempo forte decorre um outro impulso mais fraco, seja um ou 2 impulsos. E a gente vai ver que na análise rítmica do Meyer, muitas vezes, o iâmbico e o anapesto, às vezes são uma questão de interpretação. Dentro de todo o anapesto, existe em um nível superior um iâmbico, um movimento fraco, forte. Só que no anapesto ele é decomposto. E o exemplo mais claro seria um ritmo, por exemplo, com uma anacruse num compasso 2/4, em que a gente tem 2 semínimas de anacruse e chegamos numa nota mais longa. E já o anfíbrico é um ritmo misto, porque a gente tem um tempo forte no meio, um sentido de anacruse para esse tempo forte e, ao mesmo tempo, um sentido tético, porque existe um tempo depois fraco que deriva desse tempo forte. E aí vamos dar uma olhada em alguns casos. É importante entender que esses agrupamentos eles não respeitam barras de compasso. Geralmente esses agrupamentos, a gente tem a métrica e aquela ideia dos tempos fortes e fracos, só que essa análise vai um nível mais adiante. A gente está olhando o que acontece com o agrupamento das figuras e, às vezes, muitas coisas além do compasso influenciam. A gente tem, obviamente, os eventos rítmicos, as alturas, timbres, uma série de fatores. A gente tem que lembrar o seguinte, que no nosso agrupamento, a gente sempre tem um evento acentuado que se relaciona com um ou 2 eventos acentuados. Uma figura não tem 3 eventos acentuados, nem 2 acentuados. Então, assim, se a gente tem, por exemplo, 2 acentuações em sequência, a gente vai dividir isso numa hierarquia de forte e fraco, lá como o tic-tac, por exemplo. E a gente vai fazer uma decomposição de figuras mais complexas. Então a gente tem aqui um caso de uma figura pam, pá, pá, em que a gente tem 2 tempos acentuados, que recebem pela própria duração 2 tempos mais longos, e como a gente não pode ter 2 figuras, a gente decompõe isso, em que a nota do meio ela tanto faz parte de um agrupamento troqueu, como um iâmbico, ou seja, ela é tanto a consequência do primeiro tempo tético como um sentido de anacruse para o segundo. E a mesma coisa na figura de baixo, tá. Nós temos 2 impulsos
não acentuados, mas a gente pode agrupar esses dois impulsos em um único impulso por similaridade, por proximidade temporal, por similaridade de duração, eles se direcionam para a nota longa, então geram um evento não acentuado. E se a gente quiser ser ainda mais completo, a gente vai dizer que aqui, num nível mais microscópico, a gente tem essa primeira nota mais importante com a segunda, formando um troqueu, e esse troqueu que ele se agrupa num nível maior como um evento quase de caráter anacrúsico para a próxima nota. Então a gente vê que o Maier utiliza muito essa confluência de níveis hierárquicos que acontecem simultaneamente. Outra maneira de entender isso é que esse nível inicial aqui, onde a gente tem forte e fraco, seria o nível mais superficial do tempo indo para frente. E esse nível de baixo é o nível retrospectivo, o ritmo já passou, e aí a gente tem como entender como aquela figura que a gente escutou como acento, quando ela aconteceu na primeira nota, na verdade, ela era uma anacruse. E esse é o sentido de várias teorias de níveis na análise musical. A gente tem um evento que num nível imediato é percebido de uma forma, e depois que os eventos se desdobram, ele é reconfigurado. A gente vê muito isso, por exemplo, na própria teoria schenkeriana, que inspirou muitas dessas análises musicais por níveis. E a gente tem outra regra que nos facilita muito nessa análise. A ideia de que se a gente tem durações equivalentes e intensidades distintas, causadas por diversos fatores, inclusive pela métrica, a gente vai ter tendência de ter grupos acentuados, por exemplo, na cabeça do compasso ou na primeira nota de cada grupo. E o exemplo aqui, em que a gente tem durações equivalentes, mas pela métrica a gente vai atribuir intensidades distintas e isso vai gerar agrupamentos troqueus. Já quando a gente tem durações diferentes, e especialmente o que acontece, como a gente agrupa por proximidade, quando temos notas mais curtas e chegamos numa nota longa, a nota longa que distancia das notas curtas, gera um distanciamento, ela tende a ser sentida como o foco daquele movimento, ou seja, a nota acentuada, o destino, a chegada. Então, isso aqui é especialmente importante entender para analisar o ritmo de uma maneira mais fácil. E, por fim, a gente tem esse grupo que é o anfíbrico, que é esse grupo misto, que geralmente ele é uma mistura de durações e intensidades, e a gente vai ver agora, analisando, a gente vai encontrar alguns casos deste grupo. Agora, para a parte prática, vamos aplicar isso aqui. E aí vale a pena lembrar, mais uma vez, da tabela. Iambo e anapesto são os anacrúsicos, com 1 ou 2 tempos fracos antes do forte. Troqueu e dáctilo são os ritmos téticos, ou seja, que começam a partir de um tempo forte. Só para deixar claro que esse termo tético anacrúsico eu estou classificando. O Maier não usa exatamente este termo aqui, mas para mim eu acho que facilita muito a compreensão. Vamos dar uma olhada agora como é que a gente pode aplicar essa ideia em Pure Imagination. E aqui que é onde essa análise rítmica ela funciona bem, porque nós temos uma linha melódica única, é mais simples da gente chegar a uma conclusão, uma música com figuras bastante repetidas, então essa análise rítmica vai nos ajudar a entender a diversidade do agrupamento rítmico. Então, logo do início, a gente tem uma figura aqui que é uma nítida anacruse, onde é muito claro que este aqui é o tempo forte. Então, a gente vai marcar aqui uma barra. E, por sua vez, essas duas outras notas, elas têm um sentido, são dois eventos não acentuados, que
se relacionam com esse. Então aqui a gente tem um grupo que é o anapesto. Alguém, analisando em micro detalhes, podia falar, olha, mas a gente tem também isso aqui, num nível menor. A gente tem um forte, porque o primeiro tempo que a gente vai escutar é sempre forte, e um fraco aqui. Sim, poderia colocar isso também como um agrupamento interno, como naquele exemplo, mas a gente não precisa. É melhor a gente ir direto nessa interpretação aqui do anapesto. Já é um nível microscópico suficiente. E a gente vê que essa melodia, ela, junto com a recorrência do motivo desse salto aqui, esse motivo de anacruse, com esse salto de sétima, depois expandido para uma nona, geralmente esse salto está associado com esse agrupamento rítmico. O que segue adiante. Aqui também é fácil entender que esses são eventos rítmicos acentuados, estão em eventos métricos importantes, como limite aqui inferior da frase, e estas notas são eventos não acentuados. E agora como é que a gente vai agrupar isso? Acredito que vamos primeiro pelo caso que é menos incerto. Nesse caso aqui, ó, a própria repetição, duração equivalente, aquela regra, duração equivalente, a gente tem a tendência a escutar a primeira nota do grupo, inclusive essa nota com mais intensidade pela métrica como tempo forte. E esta aqui que sobrou, o que a gente pode atribuir para ela? Por distanciamento, ela está distante dessa aqui, esse aqui já é um grupo completo, então a gente vai dizer que esta nota aqui, ó, ela tem, enquanto aqui é o troqueu, aqui a gente tem um iâmbico, tem um sentido de que esta nota, ela se relaciona com esse tempo forte, ao mesmo tempo que este tempo forte se relaciona com esse aqui. Então a gente tem dois níveis simultâneos. Se a gente fosse ainda olhar num nível maior, deixa eu só terminar esse aqui, ó. Aqui a gente tem mais um agrupamento e, por fim, voltamos à configuração do anapesto. Se alguém quisesse fazer uma análise de um nível ainda menor, poderia entender que tudo isto aqui é um anapesto, como se essas figuras todas aqui pudessem ser agrupadas nisso aqui, ó. Tirara-tari-tari, em duas figuras não acentuadas que se conectam aqui com esse tempo forte. E por isso que essa teoria ela é altamente hierárquica e a gente não para nunca. A gente pode fazer depois a frase musical do forte para o fraco, mas como eu falei, a parte menos controversa, a parte que eu acho que é interessante entender, é a análise rítmica da superfície. Aí a gente tem aqui, ó, toda uma série de figuras rítmicas. Olha só, aqui mais um caso de elisão. A gente chega nesse anapesto e esse anapesto, por sua vez, ainda é o começo aqui de um troqueu. E aqui mais um troqueu. Então a gente vê que a gente tem o anapesto e o troqueu. São as duas figuras básicas. Se a gente seguisse a nossa análise, a gente ia achar o tempo inteiro isso aqui. Na seção B, aliás, tem aqui só uma coisa interessante na seção A. Aqui a gente tem mais anapestos. E a gente tem esta nota isolada aqui. Com esse salto de oitava. E esta nota aqui, ela é longa, então a gente pode entender que é um tempo forte. Só que assim, como é que esse tempo forte, a gente tem já um tempo forte aqui, com quem ele vai se relacionar se ele está sozinho? E aí, aqui a minha interpretação, a gente tem várias formas. Eu acho que a forma
mais interessante, mais óbvia, seria a gente entender, deixa eu melhorar aqui o layout visual disso aqui, que ao mesmo tempo que este Ré ele é uma chegada desse anapesto, ele também é o início desse grupo iâmbico. Ele tem um sentido de anacruse para essa nota, que forma justamente uma síncopa. Olha só, uma nota no tempo fraco se desloca para um tempo forte, ela adquire força, ela é mais longa do que as demais. Então aí a gente tem um exemplo assim, de um insight que a gente tem dessa teoria rítmica que é muito interessante, que a gente vê que essa nota é ao mesmo tempo forte num nível e num outro nível em que está acontecendo esse deslocamento rítmico, essa síncopa, ela é uma nota mais fraca, ou seja, a gente essa nota especialmente ela ganha muita relevância. Depois da segunda seção, ela tem muitas figuras parecidas e aqui a gente tem mais um caso de níveis, em que se a gente analisar no nível individual, tirararari, a gente tem essa figura, tira-tirari, 2 agrupamentos, essa aqui não pode estar solta, então o que acontece? Tiraritari, de novo, por proximidade, ela se relaciona tanto com essa, enquanto troqueu, quanto com a próxima, enquanto um ritmo iâmbico. Ou a gente poderia entender essa figura toda, agrupar essas duas unidades aqui como uma unidade fraca, fraca e forte. E ver que isso não é contraditório com essa interpretação que entendia esse evento como iâmbico. Isso aqui justamente forma um novo anapesto. Então, o que a gente detectou aqui? Que, embora a métrica seja diferente, tiriri, tiriri, tararara, completamente, não tenho voz para cantar isso, nem referência de altura, nem extensão vocal, mas assim, a gente vê que a gente tem uma unidade. O anapesto daqui, ele foi deslocado e a gente tem essa unidade, dá para dizer quase que, de motivo rítmico. E é isso que a análise rítmica nos auxilia. Depois, se a gente seguir pela música, a gente vai encontrar esse mesmo jogo de figuras. Aqui é um ponto interessante, recomendo pensem como é que vocês vão lidar com estes 2 compassos. Aqui sim, aqui dá para dizer que tem uma outra figura e recomendo, então, pensem como é que vocês agrupariam este compasso. Ritmicamente, ele é o compasso que traz mais variedade, posso assim dizer, né? Que ele vai utilizar outras figuras que não aquelas que a gente tinha escutado até o momento. E se a gente olhar com carinho para essas figuras, vocês vão ver que elas podem até sugerir umas ideias de reharmonização. Como? Por exemplo, vou pensar aqui um momento aqui acentuado, tirararari. Eu não vou fazer uma reharmonização num evento fraco, mas aqui, por exemplo, aqui poderia ser uma nota que eu poderia pensar em fazer uma mudança harmônica. E a mesma coisa aqui, se a gente analisar, a gente vai chegar a algumas possibilidades e a gente vai ver que a gente pode também brincar com esses elementos. Então, esse aqui é o exemplo do Pure Imagination. Eu acho que com esse exemplo fica mais claro a questão da análise. Vamos olhar agora outro exemplo, que é essa peça do Messiaen, que a gente viu lá mais na primeira metade do semestre. No meio dessa peça, a gente tinha esta seção aqui. Deixa eu achar para vocês uma gravação, só para a gente escutar aqui. Legal, que já tem até a partitura.
Cansei de bater perna procurando nossa casa. A gente vai olhar esse trechinho aqui, e nesta peça, o que acontece? Essa peça ela tem esses agrupamentos regulares de rítmico, não há uma métrica tão regular, e nesse caso, essa teoria ela vai nos ajudar bastante a entender alguns eventos rítmicos aqui que acontecem não necessariamente vinculados com uma métrica. E a gente consegue daí perceber mais né, algumas coisas que a gente pode ganhar em compreensão musical estudando essa teoria. Então, por exemplo, esse primeiro agrupamento aqui, um palíndromo rítmico, a gente tem um tempo forte, o Messiaen, inclusive, marcou aqui o início do agrupamento. Esse tempo curto, evidentemente, é fraco, e este final, por aquela regra de que se a gente tem durações diferentes e uma duração mais longa, a gente sempre vai escutar a duração mais longa como sendo um objetivo, então vamos marcar isto como um tempo forte. Como a gente não pode ter dois eventos fortes, a gente vai agrupar da seguinte forma, que nem na outra análise. É um troqueu, tá, 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 tá. E ao mesmo tempo tem um iâmbico junto. Esse é o agrupamento. Essa nota tanto pertence nesse sentido mais estético, quanto ela se relaciona com essa, como com esta aqui. Esse é o agrupamento para essa nota que a gente pode encontrar. Ao mesmo tempo, aqui a gente tem um tempo forte, solto, então a gente provavelmente vai entender esse tempo forte aqui como uma consequência do anterior, e aqui tem várias maneiras, depende do nível que a gente vai acessar. Eu poderia muito bem chamar isso aqui de um grande anapesto. Tá, 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 tá. Por quê? Porque este evento rítmico aqui, ele é maior, ele é claramente uma chegada, a gente tem uma separação por conta da repetição pura dos elementos, repetição sempre vai causar esta separação, e eu poderia fazer esse grande agrupamento, e faria muito sentido do ponto de vista musical. E, ao mesmo tempo, a gente tem um outro evento rítmico na voz superior. E eu diria que esse evento rítmico ele é independente, ele não está relacionado com o de baixo, e a gente tem uma acentuação marcada, grafada, de fato, seguido por uma nota curta, tá, tá, e uma pausa. Ou seja, ele fez questão de dizer que aqui era um novo tempo. Então, eu vou dizer, na minha interpretação, que isto aqui, a gente tem essa figura, a gente tem esse nível aqui do anapesto, e a gente tem essa outra figura, e vê como ela está bem distante da métrica. E isso que é o legal dessa análise. Onde é que são os tempos fortes e fracos desse compasso? Quem gera, no caso, acentuação,
Não é a métrica, é a unidade rítmica e as diferenças e agrupamentos de alturas, intensidades e timbres. Depois aqui, ó, a gente tem outra figura, muito claro, um direcionamento para cá, seguido de nota curta. Então aqui a gente tem a figura que é o anfíbraco. Tá, 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 tá. Então vê uma grande riqueza contra isso. Aí ele repete essa figura. De novo, olha que tem esse troqueu e sempre esse anfíbraco aqui, essa figura aqui nesses gestos, que, na minha opinião, dão essa ideia de hesitação que ele tá trazendo nesta passagem. É uma espécie de conflito entre as duas mãos. Uma está indo para frente e outra está segurando, puxando o freio de mão. Assim que eu entendo, né, na minha cabeça, musicalmente, essa passagem. Ó. Direcionalidade e essas figuras. Cadê o chão? Cadê o chão? Queremos algum lugar para se segurar. Depois, ó, a mesma figura aqui que a gente já analisou. Vamos dar uma olhada nesta figura aqui. Ó, vamos a partir do que ele nos escreveu. Então, aqui a gente tem mais um desses palíndromos. E, de certa forma, na verdade, é uma soma de duas vezes essa figura. Uma vez ela está aqui e a outra vez ela está aqui. Então, a gente vai ter que criar um monstrinho aqui mesmo para analisar isso aqui. Ou, não, acho que tem uma interpretação mais fácil, era essa aqui. Tá, 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 tá. E pronto, agrupamos dessa seguinte forma. Essa aqui termina aqui e essa estende com mais uma figura de sentido iâmbico. E acho que assim funciona. Aqui a gente tem também uma outra figura que pode ter várias interpretações. Eu diria que o acento, claramente, como a gente tem diferença de duração mais longa, esta aqui recebe uma acentuação, a gente tem este agrupamento em um nível, e aqui várias alternativas. É uma questão de interpretação. Posso entender isto aqui, posso entender isto aqui também. Ó, aqui a gente tem mais uma manifestação daquele anapesto. Então, num nível a gente tem tá, 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 ti, e outro tá, 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 levando para lá. Vê, todos eles são simultâneos, são eventos latentes. E, por sua vez, na voz de cima, aqui a gente tem mais um daqueles troqueus. E aqui vamos ver o que acontece. Tá. Ó, aqui a gente pode enxergar, assim, tem várias alternativas, mas posso enxergar que aqui tem o troqueu e essa nota, vou atribuir o peso para cá e vou ter um anfíbrico estendido, tá? Deixa eu ver uma coisa, 1, 2, 3, 1, 2, são durações equivalentes. Essa aqui seria uma possível interpretação. Ou entendo, deixa eu ver o que mais poderia. A gente poderíamos achar algum outro agrupamento aqui. Tá. Nesse aqui, ó, a gente tem um primeiro tempo mais forte. Tá. Eu diria que aqui a gente tem um dáctilo, ou seja, uma extensão daquela figura forte e fraco, só que agora a gente tem forte, tá. E essas figuras, né, que estão até ressaltadas em intensidade, ó, tem uma acentuação maior que o compositor escreveu, menor, a soma das durações é praticamente equivalente. Então, na grande figura, seria isso aqui. Se a gente quisesse achar figuras menores, a gente acharia tá. E essa aqui poderia ser tá, poderia ser aqui, ó, um iâmico, tá. Deixa eu ver, tá. Aqui tem que pensar, teria várias alternativas. Quando a gente começa a descer muito para a superfície,
não é muito útil a gente ficar, né, confabulando demais. O ideal é a gente achar, né, grandes agrupamentos maiores, agrupamentos que tenham um sentido musical mais interessante para nós, que a superfície do ritmo não nos diria. Por exemplo, aqui eu poderia considerar também, num agrupamento ainda maior, que a gente tem, ó, mais uma vez aqui, aquela ideia de tempos fracos que vão em direção a um tempo forte e poder agrupar, deixa eu ver se eu tenho não, no anapesto eu não vou conseguir agrupar, posso, por exemplo, agrupar da seguinte forma, seria uma interpretação possível. Este primeiro grupo rítmico, ele é um iâmbico, e esse grupo ele tem uma duração e um peso maior, Então essa aqui seria o peso maior, e aí por sua vez, aqui a gente teria a mesma coisa, ti. Então a gente poderia achar aqui um nível superior, 2 agrupamentos iâmbicos. E é uma questão muito de interpretação e de olhar a análise e entender esses agrupamentos, e depois achar diversidade na estrutura do ritmo, variedade. Depois a gente tem essa longa sequência, aqui claramente iâmbico, mais claro impossível, inclusive com salto, com acento, tudo para enfatizar essa chegada. E aí a gente tem aqui uma série de notas muito rápidas, e a gente não vai perder o nosso tempo analisando isso, a gente vai entender que tudo isso aqui é um grande iâmbico, é uma grande anacruse, que chega nesse tempo forte. Nem vale a pena eu buscar subdivisões, esse seria um nível que não nos acrescenta muito. E musicalmente, aqui é claro que é uma transição, é um momento de uma espécie de suspensão dessa atividade rítmica mais fixa, e aí a gente tem esse momento até, novamente, a gente se definir. Iâmbico, aqui ó, tari, mais uma figura iâmbica, mais uma figura de caráter iâmbica, taradaradi, taradaradi, onde a gente tem essa... Ops, fiz ao contrário aqui. E mais uma figura de caráter iâmbico. Taradadá, tatá, tatá. Todos esses gestos assim mais impulsivos. Aqui também, ó, mais um gesto com sentido bem anacrúsico chegando para cá. E aí quando a gente chega, olha que diferente, quando a gente chega nessa sessão, o que acontece? A gente não tem mais esses ritmos diferenciados, a gente tem uma estrutura aqui na mão direita que está absolutamente respeitando o agrupamento da mão esquerda. A gente não tem mais aquela hesitação do conflito, mas a gente tem aqui uma... aqui a gente poderia marcar um anfíbrico, tá bem claro, e inclusive, olha os agrupamentos dessa métrica, 2 mais 3 mais 2, que está exatamente confluindo nesse sentido. Então, aí fiz aqui todos os meus riscos, e é ver que a gente pode, com esse tipo de análise rítmica, entender um pouco melhor o que acontece em ritmos complexos. Em ritmos aditivos, por exemplo, peguem umas figuras de samba, tac, 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 tac. Peguem figuras lá de samba, de música africana, de outras músicas, e comecem a tentar entender isso. Eu acho que essa teoria também nos dá boas ideias para os rítmicos aditivos. Então, acredito que tenha ajudado, e agora vocês podem fazer a análise do Segura Ele.